Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 14 de Menachem Av. Estamos na carta sagrada de número 5, quando o Alter Rebbe estava nos explicou de forma muito extensa e detalhada o processo de fala e de onde ele é originado. Nós falamos que a sua origem inicial vem não do intelecto, mas sim de Chokhmah, que é um nível supra-racional, acima do intelecto, que está enraizado na própria alma. Agora ele nos diz na sequência: האותיות הן בבחינת חומר וצורה הנקרא פנימיות וחיצוניות. Ou seja, ele vai nos explicar agora que as letras da fala, elas são compostas, por assim dizer, de matéria e forma, ou corpo e alma. Ou ainda, como ele vai nos chamar aqui, que nas letras e palavras existem os aspectos externos e internos das letras. Ou seja, o que ele vai nos explicar aqui é que a forma das letras, a alma das letras, a parte mais interna das letras, ela de fato é derivada de Chokhmah. Por outro lado, a matéria das letras, se assim chamar, o corpo das letras, a pronúncia das letras que são faladas, elas são derivadas do sopro que sai do coração. Então isso é algo físico, ou seja, nas letras nós temos dois aspectos. Nós temos a letra em si, a sua pronúncia, o lado mais físico, externo, por assim dizer, material da letra, mas nós temos aquilo, a alma da letra, o lado interno, a alma da letra, por assim chamar. Isso é proveniente dessa origem sublime muito elevada de Chokhmah, mas o lado mais físico, o corpo da letra é derivado do lado físico da pessoa, é fruto, é oriundo do sopro que veio do seu coração, passando os seus pulmões, etc. Então isso ele nos diz: as letras são compostas em bibchinat chomer vetzura, elas têm matéria e forma, que isso é uma outra denominação, como para dizer que elas têm corpo e alma. Anikra pnimiut vechitzoniut, que isso representa o lado interno, seria o correspondente à alma, enquanto que chitzoniut, o lado externo, mais superficial, seria equivalente ao corpo. Então ele está nos dizendo aquilo que nós falamos até agora, que a fonte, a origem inicial das letras está enraizada na própria alma, na vontade da alma, naquele lado oculto ainda do intelecto, que ainda não tomou corpo, não se materializou na Chokhmah. Porém, isso ele fala que se refere apenas ao lado, à forma das letras, por assim dizer, o lado interno delas. Mas as letras em si, na prática, conforme já pronunciadas, elas são originadas do sopro que sai de dentro da pessoa, que é a sua voz, que isso já é algo físico, algo até mensurável, e isso é que ativa as 5 articulações, fazendo com que surjam as diversas pronúncias das distintas letras. Isso já é a parte externa da fala, das letras, etc. Então o aspecto mais interno, espiritual, a alma das letras de fato é proveniente da alma em si, mas já a materialização, a expressão prática da fala, seja o lado prático externo da fala, isso vem do sopro, da voz da pessoa, do seu interior, da voz física da pessoa. Que agam shemekoram hu mikadmut hasechel, pois ele nos diz, por mais que a fonte das letras se encontra num estágio primordial do intelecto, que é aquele nível de Chokhmah que nós falamos, ainda a vontade da alma, veratzon hanefesh, zui bechinat tzurat shinui hamiftah shebekaf beit otiot. Mas ele nos diz agora que isso se refere a quê? Isso quando nós falamos que a letra ou as letras, elas são provenientes do intelecto primordial ainda, desse nível suprarracional, isso se refere apenas à forma das letras, por assim dizer, à alma das letras.
Aquilo que vai causar a diferenciação na pronúncia das 22 letras. אבל בחינת החומר וגוף התהווותן, והוא בחינת חיצוניותם, הוא ההבל היוצא מהלב. Porém, ele nos fala que já a matéria, entre aspas, por assim dizer, o corpo das letras, da formação delas, isso já é um aspecto exterior, mas já a nível físico, isso é derivado do sopro que vem, que surge a partir do coração, maneira de dizer coração que vem do tórax, que é emitido pela pessoa, que vem do fundo da pessoa, mas já de forma física. שממנו מתהווה כל פשוט היוצא מהגרון. A partir dessa inspiração, uma voz simples é formada e brota da garganta, ou seja, a partir desse sopro que vem de dentro da pessoa, do seu corpo, então surge uma voz simples ainda, num primeiro momento, na sua garganta. E depois essa voz vai tomar corpo, ela vai tomar um aspecto específico. E depois disso, ela é dividida em 22 espécies de enunciação, que vai dar origem à expressão das 22 letras. Então, no início, sai de dentro do corpo da pessoa um sopro, uma voz simples. Isso é o que está, isso que está na sua garganta, e depois ela é dividida em 22 tipos diferentes, pode ser dividida em 22 tipos diferentes de articulação que vão dar origem a 22 letras distintas, divididas Behei, Motzaot e Eduot, provenientes dos 5 tipos de articulações que nós mencionamos, como ele dá como exemplo Aleph, Chet, Hei, Ain, Me'agaron, Gimel, Yud, Kaf, Kuf, Me'achech. Então, a partir disso vão surgir as diferenças das letras Aleph, Het, Hei, Ain, através da garganta, enquanto letras como Gimel, Yud, Kaf e Kuf vão vir através do palato e assim por diante. Ou seja, a parte, a expressão externa, a materialização das letras, aqui existem 2 aspectos, 2 estágios. Primeiro surge a voz. A voz é oriunda do sopro que vem do tórax, do interior da pessoa. Aqui ele fala o sopro que vem do coração, do pulmão, enfim, que vem da pessoa, que ainda é esse sopro da origem de uma voz que ainda é uma voz simples, sem um formato nem P, nem M, nem F, etc. Enquanto que depois, num segundo estágio, a divisão em formas de pronúncias específicas, dando origem às 22 letras, isso está relacionado com as articulações envolvidas com a boca da pessoa que está falando. Aqui já é um segundo estágio, o estágio já de processar a divisão das pronúncias e articulação das letras. Ele nos diz, o miftah, a hevel, o ot hei, ou seja, aqui tem 2 estágios. Tem a voz, que é a fonte de como as letras vão ser pronunciadas. Essa voz ainda é simples. E depois tem como a voz já é dividida, quando ela já se articula em uma das 5 articulações, dando origem a cada uma das 22 letras. Então ele nos diz, o miftah, hevel, ot hei, o que representa, o que expressa essa energia inicial, conforme essa voz que se encontra, esse sopro que se encontra em forma de voz ainda na garganta, sem uma definição específica, né? Ainda não é M ou não é F, não é L, não é R, né? Então ele nos diz, isso está expresso na letra hebraica Rei. A letra Rei, ele nos diz que ela é chamada de Atakelila, uma letra muito leve, uma letra de expressão leve. Por que ela é chamada uma letra leve? Porque ela não é um M, não é um R, não é um S, Rei. É como uma continuidade da voz simples, ainda antes de tomar corpo, ainda antes de se dividir numa das 5 articulações. והוא מקור החומר וגוף האותיות טרם התחלקותם לכף בית. E essa voz simples, isso que está expresso na letra Rei do alfabeto hebraico, do alfabeto judaico, isso representa ainda a fonte
da matéria das letras, ou seja, antes das letras tomarem corpo, antes de se dividirem pelas articulações em suas 22 pronúncias específicas. Então, nesse estágio ainda, quando aqui a pronúncia ainda está muito leve na letra rei, ainda não tomou um formato específico, isso expressa ainda como a simplicidade da voz sem ainda uma definição específica. Então, isso está expresso na letra rei, que é chamado dessa letra leve. Ele nos traz isso tudo para nos explicar o que, por que os nossos sábios disseram que esse mundo foi criado a partir da letra rei do tetragrama, a segunda letra do nome divino. Então, isso que ele nos diz que o mundo, esse mundo terrestre, esse mundo atual, foi criado pela letra rei. Então ele está querendo como nos dizer que isso vem como daquela pronúncia leve, idêntica à da letra rei, ou seja, que tem um formato simples antes de uma divisão ou subdivisão em pronúncias diversas e específicas. Então, vamos lembrar que tudo isso é uma introdução, ele está nos trazendo para aquilo que nós vimos no começo da carta, quando ele nos fala que todo aquele que segue os passos do rei David, que o rei David fez e compôs um nome, e o Zohar explica que isso se refere ao nome sagrado de Deus. E como David Amelech fez, produziu, compôs o nome de Deus, é necessário entender o que significa também compor, formar, completar o nome de Deus através da prática da tzedakah. E assim o Zohar traz, Rabbi Shimon Bar Yochai afirma que todo aquele que faz tzedakah, pratica tzedakah, está compondo, completando o nome de Deus. Para entender isso, nós começamos a analisar vastamente e profundamente o tetragrama, começando pelas duas letras do tetragrama Yud e Rei, Yud Kei, e trouxemos o dito dos nossos sábios que fala que o mundo vindouro foi criado a partir da letra Yud, enquanto que esse mundo terrestre foi derivado da letra Rei. Então, para entender o significado e a mensagem dessa metáfora, o que querem dizer os nossos sábios, associando o mundo vindouro com a letra Yud e esse mundo atual com a letra Rei, ele nos trouxe toda essa explicação vasta de como funciona o processo de fala e de articulação das letras dentro do ser humano, para a gente depois transpor de uma forma mais elevada e espiritual esses conceitos e poder ter alguma ideia do significado profundo, místico, do que os sábios estão nos dizendo, associando o mundo vindouro à letra Yud e esse mundo à letra Rei.